já vimos na aula passada sobre os métodos que nós podemos procurar os pontos de mínimo, máximo local, podemos procurar pontos de inflexão do gráfico de uma função. Tudo isso vai nos ajudar para esboçar o gráfico de uma função. Vimos o teste de crescente e decrescente para uma função, que realmente estava dizendo sobre um intervalo aberto, quando que a derivada da função seja positiva nesse intervalo, então nossa função é uma função crescente. Já vimos que se tiver dentro de um intervalo aberto, a derivada da função seja negativa, então isto significa que nesse intervalo nossa função é uma função decrescente. Também já vimos teste de primeira derivada, quando que nos ajuda para localizar os pontos, os valores máximos e mínimos locais da função. De novo, consideramos um ponto crítico da função dada, por exemplo, função f. O ponto crítico é um ponto que ou a derivada da função não existe nesse ponto, ou a derivada da função nesse ponto fica igual a zero. Então, consideramos que f' não contendo esse ponto crítico, vai mudar o sinal, ou seja, mudar o sinal de positivo para negativo. Isto implica que temos um ponto mínimo local. Se mudar o sinal de negativo para positivo, se mudar o sinal de negativo para positivo, isto está dizendo que a função estava decrescente, depois crescente temos um mínimo local. Se mudar de positivo para negativo, isto significa que temos um máximo local. Mas já vemos que nos pontos críticos, se no intervalo aberto contendo esse ponto crítico, dentro de um intervalo suficientemente pequeno, se o sinal da derivada f' não muda, isto vai significar que esse ponto crítico não é um ponto máximo local e nem um ponto mínimo local. Depois definimos o que significa o que dizemos o gráfico de uma função é côncava para cima ou côncavo para baixo. Isto significando que se desenhamos a reta tangente sobre o gráfico da função, então sempre o gráfico da função dentro de um intervalo fica acima da reta tangente. Então dizemos que o gráfico é côncavo para cima. Se o gráfico dentro do intervalo fica abaixo das retas tangentes, dizemos que a função é côncava para baixo. Então, teste de concavidade era um teste que consideramos F2 linhas, ou seja, a segunda derivada da função, considerando nos intervalos que a segunda derivada da função seja positiva. Então, isto significando que a função é côncava para cima. Se fosse assim, se a segunda derivada seja menor do que zero dentro de um intervalo, significado que o gráfico da função é côncava para baixo. Depois vimos definição do ponto de inflexão. Para uma função contínua, um ponto sobre a curva da função f é chamada um ponto de inflexão se a função muda a direção de concavidade nesse ponto. Então, por exemplo, a função era côncava para cima, no ponto P muda para côncava para baixo ou vice-versa. Então, esse ponto se chama o ponto de inflexão.
usamos o teste de segunda derivada também. O teste de segunda derivada também nos ajuda para localizar os valores, determinar os valores máximos e mínimos locais de uma função. Então, estava dizendo que se tiver a segunda derivada, uma função contínua numa proximidade no ponto C, se f' de C nesse ponto fica igual a zero, então o sinal da segunda derivada vai determinar, nesse ponto, vai determinar que esse valor, que esse ponto sobre o gráfico da função vai ser correspondente do valor mínimo ou máximo local. Esse teste foi um pouco assim, é um pouco sutil para aplicar, porque se tiver f' de C igual a zero, e f2' de C também fica igual a zero, esse teste não vai dizer nada. Então, considerando esses fatos, tem que prestar atenção na aplicação desses testes de segunda derivada. Dentro dos exercícios, vocês podem ver que se f2' de C fica igual a zero ou não existe, então, para decidir que realmente o ponto x igual a C vai ser correspondente com um valor mínimo ou máximo local, precisamos usar a teste de primeira derivada. Esse foi foi assuntos discutidos na aula passada, mas a aula de hoje queremos falar sobre as formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Então, formas indeterminadas e a regra de L'Hopital, realmente essas são correspondentes de analisar o comportamento de uma função quando que fica bem próximo de um número. Ou seja, realmente nós queremos estudar o limite de uma função. Já vimos para calcular o limite de uma função, nós temos métodos diferentes para calcular. Por exemplo, primeiro nós substituímos diretamente o valor do limite. Vamos começar de um exemplo. Por exemplo, uma função de ln de x sobre x menos 1. Queremos saber como é o comportamento dessa função quando que fica próximo do número x igual a 1. Ou seja, quando que x tende a 1, vamos ver o comportamento desse tipo de função. Então, se substituirmos diretamente, em lugar de variável x, o número 1, obtemos uma expressão que vai ser 0 por 0. Então, nós chamamos essa forma como forma indeterminada. Por que dizemos essa forma é uma forma indeterminada? Porque nós não podemos dizer realmente qual vai ser o valor dessa função exatamente. Qual vai ser o valor do limite. Já sabemos que 0 dividido por um número é um número 0. Mas um número dividido por 0 não está definida. Ou se fosse 0 positivo ou 0 negativo, então isto vai ser mais infinito ou menos infinito. Ou se tiver um número dividido por ele mesmo, então esse vai ser igual ao número 1. Então, qual vai ser a sua decisão sobre essa forma 0 por 0? 0 por 0, 0 dividido por 0 é 0. Não está definida, é infinito, menos infinito, ou igual a 1. Ou às vezes, nós precisamos realmente comparar o comportamento da função, por exemplo, da função logarítmica aqui, com a função potência aqui, olhando qual vai ser a taxa de aproximação dessas funções quando que x tende a 1. Então, às vezes, eles ficam com equilíbrio. Esse limite vai ser um número fixo, um número constante, nem
nenhum deles não vai ser 0 ou 1. Então, nós dizemos que nessa maneira, depois de substituição, nós obtemos a forma 0 por 0, isto significando que temos uma forma indeterminada. Em geral, as formas indeterminadas são 7 formas, que depois que nós realmente substituímos o valor de x dentro da expressão da função dada, ou obtemos uma forma indeterminada 0 por 0, ou um infinito sobre infinito. Isto também vai ser uma forma indeterminada porque, de novo, se tiver um número queremos olhar para essa razão, então 1 sobre infinito vai ser 0. Mas infinito dividido por um número é infinito. Enfim, infinito sobre infinito pode ser que pegamos um ponto de equilíbrio de uma função e seja um número fixo. Então, realmente ficamos com uma incerteza que essa razão vai ser qual? Vai ser infinito, vai ser 0, vai ser um número, porque, por exemplo, a velocidade de crescimento de função no denominador e no numerador ficam no equilíbrio. Por exemplo, vocês podem considerar x sobre x, e considerando o limite dessa função, quanto que x tende a infinito, esse limite vai ser igual a 1, porque a taxa de crescimento de x no numerador e no denominador são igual, vai ser um número 1. Então, é uma forma incerteza que nós precisamos fazer mais operações algébricas para obter o valor do limite correto. Outras formas de indeterminadas são formas de 0 por infinito, depois, de novo, 0 multiplicado por um número vai ser um número 0, mas infinito multiplicado por um número deveria ser um número infinito. Então, qual vai ser a sua decisão sobre essa multiplicação? E temos outra forma de indeterminada que é infinito menos infinito. De novo, vocês vão dizer infinito menos de um número é infinito, ou menos infinito, ou vai ser 0. Ou numa disputa, pode ser que duas funções ficam num equilíbrio, que infinito menos infinito fica um número fixo, que não seja 0. E também a forma indeterminada de 1 elevado infinito. Como vocês definem esse? 1 elevado a infinito, vocês vão definir 1, porque 1 elevado a qualquer número vai ser um número 1, ou qualquer número elevado a infinito vai ser definido como infinito. Então, essas são realmente formas indeterminadas, ou 0 elevado a 0, ou infinito elevado a 0. Essas todas são formas indeterminadas, ou seja, significando que, por exemplo, para 0 elevado a 0, vocês vão dizer que um número elevado a 0 é igual a 1, 0 elevado a qualquer número é 0. Então, enfim, qual vai ser a sua decisão sobre 0 elevado a 0? O infinito elevado a 0, infinito elevado a qualquer número é infinito, mas qualquer número elevado a 0 é 1. Então, enfim, essas formas realmente precisam de uma investigação mais sobre o comportamento da função, usando os métodos algébricos para analisar essas formas indeterminadas. Então, posso dar alguns exemplos para vocês. Eu vou realmente dar exemplos durante a aula sobre cada um desses termos, dessas formas indeterminadas, e discutimos como podemos resolver esses 7 tipos das formas indeterminadas. Lembrando que entre deles
1 sobre 0 não é uma forma indeterminada. Porque o número dividido por 0. 1 sobre 0, que eu vou discutir no final da aula, 1 sobre 0 não é uma forma indeterminada, porque já sabemos 1 dividido por 0 ou não está definido, ou vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito. Então, depende da função. Por exemplo, se tiver uma função de x, por exemplo, x menos 1, quando que o limite tende o número 1, então eu posso dizer limite à direita é mais infinito, limite à esquerda fica menos infinito, enfim, limite quando que x tende a 1 não existe, porque limite à esquerda ou limite à direita não são igual. Então, não é uma forma indeterminada, é uma forma que nós podemos responder imediatamente que vai ser mais infinito ou menos infinito, ou não está definida. Mas, sobre esses sets formas indeterminadas, não vão ficar claro qual vai ser o limite da função. E nessa aula vou introduzir o método de L'Hopital que vai nos ajudar para calcular esses tipos de limites. Então, eu vou introduzir o método de L'Hopital que vai nos ajudar para calcular esses dois tipos das formas indeterminadas, 0 por 0, infinito por infinito, mais 5 formas indeterminadas. Aqui, nós aprendemos para resolver esses tipos de formas indeterminadas, como podemos transformá-los para uma forma indeterminada, 0 por 0 ou infinito por infinito, aplicamos o método de L'Hopital. Então, a nossa ideia é assim, que transformamos as formas indeterminadas, esses 5 tipos, para a forma indeterminada 0 por 0, 0 dividido por 0, infinito dividido por infinito, usando a regra de L'Hopital. Então, vamos começar. Mas a forma indeterminada, começamos a forma indeterminada de 0 dividido por 0. Por exemplo, vamos considerar o limite de x elevado a 2 menos 1 sobre x mais 1. Quando que x tende menos 1? Antes de saber a regra de L'Hopital, já aprendemos como podemos calcular esses tipos de limites. Agora, se substituímos o valor da x diretamente dentro da função, o que obtemos aqui? Obtemos 0 dividido por 0. Então, essa é a forma indeterminada 0 dividido por 0. Mas, para calcular esse, antes de usar a regra do L'Hopital, já aprendemos que nós podemos fazer algumas operações algébricas, por exemplo, fatoração, para simplificar o quociente e depois podemos usar a substituição direta. Então, podemos dizer que esse limite realmente é igual ao limite de x menos 1, x mais 1, dividido por x mais 1, quando x tende menos. Simplificamos algebricamente, então o que falta é um polinômio x menos 1, queremos avaliar no x igual a menos 1. Então, esse limite vai ser menos 2. Ainda que era a forma indeterminada 0 dividido por 0, pelos métodos aprendidos nos capítulos anteriores, nós podemos resolver esse tipo de limite. O limite de seno 4x sobre o tangente 5 de x, quando que x tende a 0. Já aprendemos antes, então lembramos que pelo método geométrico, já vimos que o limite de uma função seno de f de x sobre f de x, quando que f de x tende a 0, é número 1. Então, f de x pode ser qualquer coisa. Pode ser número de x,
pode ser 4x, qualquer coisa. Então, eu posso usar esse método para resolver esse limite, ainda que se substituirmos o valor da função aqui, em lugar de x vai dar seno de zero sobre o tangente de zero, vai dar a forma indeterminada zero, dividido por zero, eu posso usar esse método, já sabemos, para calcular esse limite dado. Né? Então, eu posso dizer que esse limite vai ser igual do limite de seno de 4x. Eu vou dividir pela mesma expressão 4 de x e vou multiplicar pela mesma expressão de 4 de x. O tangente também pode ser escrita como o seno de 5 de x dividido por cosseno de 5 de x. O que eu vou fazer? De novo, eu posso reescrever essa expressão. Eu posso de novo multiplicar o quociente por 5x. Deixa eu ver. Então, porque eu queria usar essa regra de lembrete aqui em cima, eu posso dividir por 5 de x, mas deveria multiplicar por 5 de x e eu vou escrever aqui. E agora, todas essas três expressões têm limite quando que x tende a zero. Então, posso agora escrever limite dos produtos é igual dos produtos dos limites. Se separarmos esses limites, eu posso... Deixa eu abrir um pouco o espaço. Então, eu posso escrever, isto vai ser o limite da função do seno de 4x sobre 4 de x, e quando x tende a zero, isto vai ser o limite, vai ser igual a 1, multiplicado por limite de 4x sobre 5 de x, que x vai ficar simplificado com x, e vai ser o limite de uma função constante 4 sobre 5, que vai ser o número constante, vai ser 4 sobre 5. Enfim, eu tenho limite. Eu vou escrever o cosseno de 5 de x no denominador, dividindo o seno de 5 de x sobre 5 de x, quando que x tende a zero. Então, de novo, porque o denominador e o numerador ambos têm limites, eu posso escrever limite de quociente como quociente dos limites. Enfim, substituindo diretamente o valor de x vai dar 4 sobre 5 multiplicado por 1 dividido por 1 vai dar 4 sobre 5. Então, sem usar a regra de L'Hopital, nós podemos usar os métodos que já aprendemos para calcular esse limite. Mas existem alguns limites que nós não podemos calcular sem usar a regra de L'Hopital. Por exemplo, esse limite embaixo, temos a função x elevado a menos 1 sobre x elevado a b menos 1, quando que x tende a 1. Onde que a e b sejam os números reais. Então, nós não podemos fatorar essas expressões ou usando outro método. Então, como podemos avaliar esse tipo de limite? Se substituirmos diretamente x igual a 1 dentro desse limite, vai dar a forma indeterminada de 0 dividido por 0. Mas realmente precisamos de outro método para avaliar, para calcular esse limite quando que x tende a 1. Então, às vezes podemos calcular as formas indeterminadas pelos métodos aprendidos, mas às vezes precisamos aplicar a regra de L'Hopital. Forma indeterminada de infinito sobre infinito. Por exemplo, o limite do x elevado a 2 menos 1 dividido por 2x elevado a 2 mais 1, quando que x
tende a infinito. Então, para avaliar esse limite, se substituirmos diretamente em lugar de x, por exemplo, o valor infinito, isto está dizendo que temos uma forma indeterminada, infinito sobre infinito. Mas já aprendemos como podemos calcular esses limites sem usar a regra de L'Hopital. Aqui temos uma função racional. Então, o método que usamos, consideramos o expoente mais elevado dentro do denominador, ou fatoramos esse expoente no denominador, o mesmo expoente. No numerador vai ser 2 mais 1 sobre x elevado a 2, e no numerador vamos fatorar o mesmo termo x elevado a 2, 1 menos 1 sobre x elevado a 2, quando que x tende a infinito. Então, simplificando algebricamente, o que vai dar? Sabendo que 1 sobre x elevado a 2, 1 sobre infinito vai ser um número zero, o limite vai ser 1 sobre 2. Ou simplesmente, quando que vocês olham para um quociente, só observam que qual vai ser o termo que vai determinar o limite no numerador e vai determinar o limite no denominador. Por exemplo, o termo que realmente vai determinar o comportamento do numerador no infinito vai ser x elevado a 2. Então, vou desconsiderar os outros termos. No denominador, o termo que vai determinar o comportamento desse polinômio no denominador é o termo com o expoente mais elevado, assim, o expoente maior. Então, vai ser o termo 2x elevado a 2. Então, eu vou esquecer os outros termos. Então, simplesmente, na avaliação desses tipos de limites no infinito, vocês podem só olhar para termos mais significativos no numerador e no denominador, e dizendo que realmente isso pode ser visto como limite de x2 sobre 2x2 para calcular mais rápido. Esse vai ser 1 sobre 2. Depois simplificamos esses valores dizendo que esse é 1 sobre 2. Mas assim, sem usar a regra de L'Hopital, nós conseguimos avaliar, conseguimos calcular esse tipo de limites. Mas, se tiver esse limite, ln de x sobre o radical de x, como vocês podem avaliar e calcular esse tipo de limite? Qual o método que vocês vão usar? Então, precisamos realmente usar o método do L'Hopital para calcular esse tipo de limites. Mas o que é a regra do L'Hopital? A regra do L'Hopital está dizendo que vamos supor que temos duas funções que são deriváveis, considerando o quociente dessas funções, f de x sobre g de x. Então, temos esse quociente aqui. Então, temos dois casos. O limite de f de x fica igual a zero. E o limite de g de x também fica igual a zero. Então, pegamos a forma indeterminada. De 0 por 0 dividido por 0 para o quociente de f sobre g. O limite de f fica mais ou menos infinito, o limite de g fica mais ou menos infinito, então a forma de quociente de f por g vai ser de forma de infinito sobre infinito, vai ser essa forma de indeterminada. Considerando que g' aqui não seja zero no intervalo aberto contendo o número a, excepcionalmente, possivelmente no ponto A. Então, agora estamos permitidos dizendo que o limite de f de x sobre g de x, quando que x tende a, pode ser considerado como limite de f' de x sobre g' de x, quando que x tende a.
Então, essa é a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital para ver como realmente está aplicando. No caso de 0 dividido por 0, vamos considerar que queremos calcular o limite da função de f sobre g de x e quando que x tende o número de ser. Agora, os valores de f e valores de g, quando que ficamos no próximo do número c, ficam igual a 0. Então, estamos na forma indeterminada 0 dividido por 0. Então, isto está dizendo que se fazemos um zoom maior, só focamos neste intervalo aberto bem próximo do número c, para olhar o comportamento dessas funções aqui, nos parece que essas funções de f e g, nesse intervalo pequeno, parecem duas retas. Ou ficam realmente, podem ser consideradas igual às retas tangentes sobre essas funções no ponto x igual a c. Então, se considerarmos as retas tangentes, aqui, nesse ponto, sobre os gráficos da função f e da função de g, esses vão ser correspondentes das retas aqui embaixo, eu considerei como reta vermelha e azul. Podemos escrever a equação da reta tangente sobre o gráfico da função f. No ponto 0, c é 0, então vai ser essa equação. A equação da reta tangente sobre o gráfico da função g vai ser essa equação. Este correspondente de dizer, em vez de considerar o limite de f sobre g quando x tende a c, nós podemos só ficamos num intervalo bem pequeno, bem próximo do número c, e só observamos o comportamento do quociente das retas tangentes, que aqui vai ser f' de c multiplicada por x e menos c, e aqui vai ser a reta tangente sobre a função g. Então, esse vai ser igual realmente f' de c sobre g' de c. Então, parece que nós consideramos esse fato na regra de L'Hopital. Então, parece que é razoável, mas tem demonstração desse teorema que vocês podem ver no apêndice do livro. Então, vamos responder esses dois limites usando a regra de L'Hopital para calcular o valor exato. Então, temos limite dessa função racional com expoentes real. Se substituirmos o valor de x igual a 1, obtemos a forma indeterminada 0 dividido por 0. Então, essas funções ambas são deriváveis. Então, somos permitidos realmente usar a regra de L'Hopital. Certo. Então, usando a regra de L'Hopital, vai dizer que esse limite vai ser igual do limite de derivada de numerador, que vai ser ax elevado a menos 1, dividido por derivada de denominador, que vai ser b, x elevado a b menos 1, quando que x tende a 1. Só lembramos que a regra de L'Hopital está dizendo que derivamos separadamente de numerador, depois colocamos a derivada de numerador, derivamos separadamente de denominador e colocamos no denominador aqui. Então, essa regra não é regra de derivada de quociente, não. Nós derivamos separadamente de numerador e de denominador. Então, só falta fazendo uma substituição direta. Então, colocando 1 em lugar de x vai dar o valor a sobre b. Então, pela regra do L'Hopital, o limite dessa função vai ser a sobre b. O outro limite do ln de x dividido por o radical de x quando que x tende ao infinito.
Se colocamos diretamente o valor infinito, isso vai dar infinito sobre infinito. Então, é uma forma indeterminada, mas essa forma é uma forma que nós somos permitidos usar a regra de L'Hopital. Ambas essas funções são deriváveis no infinito. Então, posso dizer que esse limite pela regra de L'Hopital é igual ao limite da derivada do numerador, que vai ser 1 sobre x, derivada do denominador, que vai ser 1 sobre 2 radical de x, quando que x tende ao infinito. Então, eu posso escrever que aqui esses vão ser 2 vai ser limite de 2 radical de x sobre x, calcular aqui. Ou seja, eu posso escrever que esse é o limite de 2 sobre o radical de x quando que x tende ao infinito. Simplificamos algebricamente, mas isto vai dar 2 sobre infinito. 2 sobre infinito não é uma forma indeterminada, é número 0. Uma observação sobre a regra de L'Hopital. Então, já aprendemos como usar a regra de L'Hopital nos qual formas indeterminadas. Essa regra também é válida quando só consideramos os limites laterais ou quando consideramos x tende a infinito, x tende a menos infinito, etc. Então, somos permitidos para usar essa regra nesses casos dos limites laterais, o limite do infinito, menos infinito, etc. Por exemplo, vamos calcular esse limite do cosseno de x sobre 1 menos seno de x, quando que x tende a p sobre 2, π sobre 2 no lado positivo, assim, com valores maiores do que p sobre 2. Então, se substituímos diretamente o valor de x dentro da função, o que obtemos aqui? Obtemos 0 dividido por 0. Então, essa forma é uma forma indeterminada que somos permitidos usar a regra de L'Hopital. Então, podemos usar a regra de L'Hopital dizendo que esse limite vai ser igual do limite de derivada do numerador, que vai ser menos seno de x, e derivada do denominador, que vai ser menos cosseno de x. Quando que x tende π sobre 2 ao lado positivo. Mas esse vai ser o limite de tangente de x quando que x tende π sobre 2 ao lado positivo. Lembrando, vocês podem lembrar o círculo trigonométrico ou quando que estamos aqui, lembrando, π sobre 2 positivo, assim, estamos com um θ que seja um pouco maior do que π sobre 2. Então, continuamos essa reta, esse eixo é eixo de tangente, esse é zero de tangente, esse lado positivo de tangente e esse lado é lado negativo de tangente. Então, quando que ficamos próximo do número π sobre 2, mas o lado positivo, então com ângulos maiores, isto está dizendo que o tangente de x tem valor menos infinito. Ou vocês podem lembrar o gráfico da função. Se vocês lembrar o gráfico da função de tangente,
Esse foi o ponto P sobre 2. Para os valores maiores, o gráfico da função era assim. Esse gráfico da função, periódico com período igual P. Então, do lado direito do número π sobre 2, o valor da tangente é menos infinito. Então, pela regra de L'Hopital, podemos calcular esse limite, que vai ser menos infinito. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, o limite de e elevado a 2t menos 1 sobre seno de t, quando que t tende a 0. De novo, se substituirmos diretamente dentro dessa função, obtemos 1 menos 1 no numerador, que vai ser 0, e obtemos seno de 0, que é número 0. Então, temos uma forma indeterminada de 0 dividido por 0. Vamos calcular esse limite. Isto vai dar limite, esse limite vai ser igual ao limite de derivada de numerador vai ser 2e elevado a 2t, e de denominador vai ser o cosseno de t. Quando que t tende a 0, então esse valor vai ser igual a 2 sobre 1, ou vai ser o número 2. Aqui, temos ln de ln de x sobre x, e quando que x tende a infinito. Então, essa vai ser uma forma indeterminada de infinito sobre infinito. De novo, podemos usar o limite, a regra de L'Hopital. Vou usar a regra de L'Hopital. Eu vou dizer que esse limite deveria ser igual ao limite de derivada de numerador, que se considerarmos ln de u, onde que u seja ln de x, vai ser u' sobre u, sobre a derivada de denominador, que vai ser número 1, quando que x tende ao infinito. Então, eu posso dizer que esse vai ser o limite, e u', que vai ser a derivada de ln de x, dividido por ln de x, quando que x tende ao infinito. Isto vai ser limite igual ao limite 1 sobre x ln de x, quando que x tende ao infinito. Mas isso vai ser 1 dividido por infinito. 1 dividido por infinito não é uma forma indeterminada, é número 0. Mas realmente, às vezes, a avaliação de alguns limites vai ser mais fácil do que fazendo calculação ainda usando a regra de L'Hopital. Por exemplo, olhando para esse quociente, no numerador nós temos uma função logarítmica. E no denominador nós temos uma função potência. Então já sabemos que a taxa de crescimento das funções logarítmicas é bem mais devagar do que as funções potências. Então, para analisar o comportamento no infinito dessas duas funções, para dizer que numa disputa entre eles, posso dizer que sempre as funções potências vão ganhar, ou seja, a taxa de crescimento do denominador é bem mais alto e mais rápido do que o numerador. Então, realmente, está dizendo que o denominador vai chegar ao infinito mais rápido que o numerador. Isto está dizendo que realmente o resultado foi esperado. Tá? O resultado, pela primeiro visto da função, era esperado que no infinito o quociente deveria ter o valor 0, porque o denominador tem uma taxa de crescimento maior do que o numerador. Ainda nós podemos ver pelo gráfico dessa função. Se vocês olham para o gráfico dessa função, essa função é assim, parece assim. Então, vocês podem ver que no infinito, quando que tendemos no infinito, aqui, por exemplo, aqui temos um zoom maior, realmente o limite dessa função fica igual a 0. Isso aí é correto.
E também podemos olhar pelo domínio dessa função, porque o gráfico do LN sempre deveria ter um antilogaritmo com valores positivos. O domínio dessa função só está definido nos lugares que ln de x fica maior do que zero, mas isto implica que realmente para x que fica maior do que 1, essa função está definida. E se considerarmos o limite dessa função, quando que x tende a 1 à direita, então só para a prática. Então vamos calcular o limite de f de x quando que x tende a número 1 o lado positivo, vai dar ln de 1, ln de 1 vai ser 0 positivo, ln de 0 positivo vai ser menos infinito, dividido por 1. Realmente isto vai ser menos infinito. Então, isto está dizendo que realmente o gráfico da função está mostrando que quando ficamos ao lado direito do x igual a 1, os valores da função ficam menos infinito. Então, parece que nossa calculação é confirmada pelo gráfico da função. Mas vamos ver mais exemplos. Agora vamos considerar o quociente de uma função exponencial sobre uma função potencial. Então, temos essa forma e elevado a 1 sobre 10 sobre 1 elevado a 3 quando tende ao infinito. Se substituirmos diretamente sobre dentro dessa função, o valor de 1 vai dar a forma indeterminada de infinito sobre infinito. Então, podemos usar a regra de L'Hopital. Todas essas funções são deriváveis. Pela regra de L'Hopital, também temos limite de derivada de numerador, que vai ser 1 sobre 10, e elevado a 1 sobre 10. Derivada de denominador 3, u elevado a 2, u tende a infinito. Agora, de novo, se substituirmos de novo o valor de infinito na função, obtemos a forma indeterminada infinito sobre infinito. Então, de novo, podemos usar mais uma vez a regra de L'Hopital para essa função. Então, podemos dizer que esse limite vai ser igual ao limite de derivada de numerador, que vai ser 1 sobre 100, u elevado a 1 sobre e elevado a 1 sobre 10, derivada de denominador, que vai ser 6, 1. U tende ao infinito. Mas se, de novo, substituirmos o valor infinito na função, obtemos infinito sobre infinito. Como que essas funções ainda são deriváveis, nós podemos usar mais uma vez a regra de L'Hopital. Então, somos permitidos usar, usando a regra de L'Hopital, mais uma vez, pode ser 2 vezes, 3 vezes, ou quantas vezes que somos permitidos. Então, eu posso dizer que, de novo, esse limite vai ser igual ao limite de derivada de numerador, vai ser 1 sobre 1000, elevado a 1 sobre 10, dividindo por derivada de denominador, que vai ser número 6, u tende a infinito. E agora, se substituirmos o valor infinito aqui, vai dar o valor infinito. Tá. Mas realmente, antes de calcular, usando a regra de L'Hopital, também podemos dizer que esse limite realmente é infinito. Porque temos quociente de uma função exponencial elevado a 1 sobre 10 ou qualquer
coisa, que não vai afetar muito sobre o comportamento da função no infinito. E temos uma função potência no denominador. Já sabemos que as funções exponencial têm taxa de crescimento bem maior do que uma função potência. Então, o comportamento no infinito vai dizer que o numerador vai chegar ao infinito mais rápido do que o denominador. Ou seja, o numerador vai vencer para chegar ao infinito de denominador. Então, o resultado infinito realmente era esperado. Não sei que eu já coloquei. Eu não coloquei essa derivada, o gráfico dessa função, mas o gráfico dessa função é assim. Vamos analisar. O gráfico da função no infinito, realmente a gráfica é assim. Vai crescer muito rápido. O lado direito de zero. O limite dessa função. Quando que u tende a zero, o lado direito vai ser igual ao valor 1 sobre o valor 0 positivo. Eu posso dizer que esse é mais infinito. Esse não é uma forma indeterminada, esse é mais infinito. Então, está dizendo que realmente temos uma reta assíncrota vertical aqui, no u é igual a 0. O lado direito, a função fica crescendo ilimitadamente. Agora, vamos olhar para o comportamento ao lado esquerdo. Então, temos limite de f de u, quando que u tende a 0. Ao lado esquerdo, pelos valores menores do que 0. De novo, temos o quociente de 1 sobre 0 negativo. Vai dar menos infinito. Então, a função deveria ser, esse lado deveria ser assim. Deixa eu abrir um espaço. O comportamento da função, quando que consideramos o limite para u tende ao infinito menos infinito. Então, se considerarmos o limite da função f, quando que u tende menos infinito, menos infinito vai dar de novo da forma de u elevado de menos i elevado de menos infinito pode ser escrita como 1 sobre i elevado de menos 1, que vai ser um número positivo. Eu posso escrever aqui. Deixa eu escrever assim. Eu posso reescrever assim, como limite dessa função. Eu posso escrever 1 sobre 10t. Não, desculpa. 1 sobre u elevado. Porque aqui eu posso escrever porque a expoente fica negativo, eu posso dizer que isto vai ser igual a 1 sobre e elevado t sobre 10, quando que t tende a mais infinito. Aqui deveria escrever limite.
Mas aqui já sabemos que quando que temos uma função exponencial com base menor do que 1, a forma geral da função exponencial assim era assim. Então, no infinito, essa função tende a zero. Esse foi, lembrando assim, esse é da forma de 1 sobre e elevado a t, realmente. O t dividido por t pode ser considerado, não vai afetar no comportamento da função muito. Então, eu posso dizer que esse limite vai ser o zero sobre menos infinito, então, enfim, vai dar o número zero. Então, eu estou dizendo que essa função tem uma reta assíntota horizontal aqui. Então, essa é a forma do gráfico dessa função, mas no infinito, podemos ver que o limite dessa função vai ser infinito. No menos infinito, o comportamento da função é que vai tender a zero. E temos uma reta assíntota vertical aqui no U igual a zero. Então, enfim. Mas o comportamento dessas funções, quando temos o quociente da função exponencial sobre uma função potencial, sempre pode ser considerado um número infinito, porque já sabemos que a taxa de crescimento das funções exponenciais é bem maior do que as funções potências. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, aqui, vamos calcular esse limite. De novo, se considerarmos x igual a zero, substituímos diretamente dentro do valor da função, e isto vai dar o zero. Vai ser 1 menos 0, que vai ser 0 sobre 0. Então, temos a forma indeterminada da forma 0 dividido por 0. Podemos usar a regra de L'Hopital para calcular o limite. Então, eu vou usar e dizer que esse limite vai ser igual de e elevado de x e menos 1, derivada de numerador, dividido por derivada de denominador, que vai ser 2 de x, e quando que x tende a 0. Aqui, de novo, se substituirmos x igual a 0, na função vai dar 0 dividido por 0. De novo, aplicamos mais uma vez a regra de L'Hopital. Eu vou dizer que a derivada de numerador vai ser e elevado de x e a derivada de denominador vai ser 2. Quanto que x tende a 0? Isto vai dar 1 sobre 2. E pelo gráfico da função aqui, podemos ver que realmente quando que ficamos próximo do número 0, o valor da função fica bem próximo do número 1 sobre 2. Aqui, quando que consideramos o quociente de uma função exponencial sobre uma função potência, mas quando que x tende a 0, nós não podemos decidir tão rápido sobre o comportamento da função. O comportamento dessas funções, quanto que x tende ao infinito, sim, pode ser esperada se fosse x tende ao infinito. Então, sem realmente usar a regra de L'Hopital, podemos dizer que o limite vai ser infinito, porque a taxa de crescimento das funções exponenciais é bem maior do que a taxa de crescimento no denominador, que seja uma função potência. Mas aqui, x está próximo do número 0. Então, a taxa de crescimento, a taxa de a inclinação da reta tangente para a função exponencial natural perto do 0 é o número 1. Então, não é fácil realmente dar uma prevista que é qual vai ser o limite dessa função. Realmente precisamos usar a regra de L'Hopital. Outro exemplo, temos o seno hiperbólico de x e menos de x,
dividindo por x elevado a 3, quando que x tende a 0. Vamos lembrar o gráfico da função de seno hiperbólica. Era coisa assim. Então, lembrando o gráfico dessa função, ou lembrando a definição dessa função que era esse é o gráfico de e elevado a x menos e elevado a menos de x sobre 2, esse é seno hiperbólico. Então, o valor dessa função no ponto 0 é 0. Então, depois, podemos dizer que substituição direta do valor de x igual a 0 vai dar 0 sobre 0. Então, temos essa forma indeterminada de 0 sobre 0. Para calcular esse limite, podemos usar a regra de L'Hopital. Então, calculamos esse limite como limite de derivada do numerador, que vai ser derivada do seno hiperbólico, que vai ser o cosseno hiperbólico de x menos 1, dividido por derivada do denominador 3, x elevado a 2, quando x tende a 0. O cosseno hiperbólico, o cosseno hiperbólico teve o gráfico dessa função era assim. Posso dizer aqui. Era assim, que aqui é número 1. Então, no ponto x igual a 0, o valor do cosseno hiperbólico era 1. Então, temos 1 menos 1 dividindo por 0. Então, de novo, vai dar uma forma 0 dividindo por 0. Então, temos uma forma indeterminada de 0 dividido por 0. De novo, usamos mais uma vez a regra de L'Hopital. Lembrando que o cosseno hiperbólico tem derivada do seno hiperbólico de x. O cosseno hiperbólico de x é esse, e elevado a x mais e elevado a menos de x dividido por 2. Então, se vocês derivam dessa função, vocês podem ver que a derivada da cosseno hiperbólica de x é seno hiperbólico de x dividido por derivada do denominador, que vai ser 6 vezes x, enquanto que x é 0. De novo, se substituirmos diretamente dentro da função do seno hiperbólico de x, temos 0 dividido por 0. Aplicamos mais uma vez a regra de L'Hopital. Vai ser o limite de cosseno hiperbólico de x, que é derivada do seno hiperbólico de x, dividindo por derivada do denominador, que vai ser número 6, quando que x tende a 0. Isto vai dar, a substituição direta vai dizer cosseno hiperbólico de 0 é número 1, dividindo por 6. Então, esse é o valor do limite de seno hiperbólico de x menos x sobre x elevado a 3. O gráfico roxo aqui embaixo é o gráfico dessa função, e podemos ver que realmente quando que x fica próximo do número 0, o valor dessa função é quase aqui 1 sobre 6. Então, afirma nossa calculação.